Perguntas e respostas. Você pergunta qual é a minha visão sobre a pandemia e as atitudes do presidente da República. Eu tenho que dizer que a pandemia do Covid-19 é a maior tragédia da história da humanidade. Infelizmente, a atitude negacionista do governo federal no Brasil e a falta de articulação central de gerenciamento da crise foram os fatores que levaram o país a atingir a marca triste e lamentável de 400 mil mortes, sem perspectiva de diminuição desses números nos próximos meses. A falta de vacina tem nos preocupado a todos, pois há uma necessidade de que o planeta seja vacinado para garantir a imunidade global, para então diminuir a propagação e o desenvolvimento de novas variações, inclusive do vírus, né? O governo demorou muito no Brasil a tomar decisões importantes, como a comprar vacina, e a população está sofrendo as consequências. Não recomendou sequer uma campanha de usar equipamento. Um dos grandes equívocos foi a posição adotada pelo Brasil junto ao OMC de não apoiar o pedido da Índia e da África do Sul para a implementação da licença compulsória. O governo abandonou a posição histórica da diplomacia brasileira de acompanhar as nações em desenvolvimento e nos coloca em posição difícil perante os países que integram o BRICS. A manutenção dessa posição impede que países venham a produzir as vacinas, e o Brasil poderia produzir vacinas necessárias para atender não só o Brasil, a população mundial. Todo país, se quebrarmos de forma as patentes de forma compulsória, todos os países que tiverem condição vão produzir. Quem produzir mais vai poder ceder para os outros. No atual cenário, seria impossível evitar que a pandemia atingisse o Brasil. Mas acredito que seria possível termos adotado medidas preventivas para reduzir os impactos danosos que estamos sofrendo. Uma das principais diretrizes da OMS, no início da pandemia, era a testagem da população em grande quantidade e o isolamento social. Isso evitaria a disseminação da doença. O Brasil, porém, foi contra o isolamento, contra usar máscara, álcool gel, negou tudo. Os testes eram escassos e os profissionais de saúde reclamavam até de falta, como eu disse, de equipamento de proteção individual, máscara, álcool gel, luvas. Eu nem vou falar aqui da intubação, né? Muitos países que fizeram testagem em massa, em isolamento, conseguiram diminuir a propagação do vírus e o próprio colapso do sistema de saúde, como é o caso do Brasil e da Índia. França, Portugal, Nova Zelândia, Israel são apontados por especialistas como exemplo de sucesso nessa estratégia. Olha, o PL 1221 foi apresentado com vistas a implementar a licença compulsória no plano interno e externo. Ele altera a lei que trata da propriedade industrial para conceder licença compulsória das patentes, né, para o enfrentamento da Covid-19. De forma temporária, aqueles que têm a patente ganham o ROIs, ninguém perde, enquanto durar a pandemia. O projeto propõe também que o Brasil apoie a licença compulsória no plano internacional, de acordo com o previsto no acordo TRIPS, junto ao OMC, como a chancela de todas as nações, esperamos que aconteça, né? A licença compulsória será concedida por tempo determinado, por isso que eu digo que, claro, não terão esse lucro fabuloso que tem agora de bilhões de dólares, mas não terão prejuízo dos direitos de seu respectivo titular. É uma medida excepcional para um momento excepcional, porém não implica ignorar o direito às patentes, e sim flexibilizar esse direito em caráter temporário e solidário com a humanidade. Segundo especialistas, essa é a única forma de acelerarmos a produção de vacinas. Foi pensado ao PL 12, que apresentei em 2021, o PL 1171, de autoria do senador Otto Alencar, senador Espiridião Amin e senadora Cátia Abreu, que trata da licença compulsória
do medicamento Remdesivir, enquanto durar o estado de emergência. O substitutivo, elaborado com muita competência, entendo eu, pelo relator, o senador Nelsinho Tradi, trata das duas matérias e acrescenta alguns procedimentos de ordem técnica. A expectativa aqui no Brasil é que a aprovação do projeto seja na próxima quinta-feira no Senado. Eu sou o autor, Nelsinho Tradi é autor do substitutivo, é relator do substitutivo. Qual a importância dos movimentos sociais apoiarem essa flexibilização das patentes? Ora, o projeto tem apoiadores em todos os ramos da sociedade, nacional e internacional. Isso é muito importante para a defesa da tese e a aprovação pelo Congresso Nacional. E depois de aprovar no Senado, teremos que aprovar também na Câmara dos Deputados. A proposta tem apoio de inúmeras entidades, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, os Médicos Sem Fronteira, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e muitos outros e outras entidades do mundo, né? Lembro aqui que mais de 70 ex-líderes mundiais e também vencedores do Prêmio Nobel enviaram carta ao presidente americano, Joe Biden, solicitando que o governo americano abra mão de patente de vacina para garantir a proteção planetária de todos. Assim, numa carta endossando a ideia da licença compulsória, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, e o líder soviético Mikhail Gorbachev, e ainda o ex-presidente francês, François Hollande, e o Nobel da Paz, Juan Santos, entre outros. Lembro aqui no Brasil do ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio da Silva, também se manifestaram favorável à licença compulsória. Em um outro documento, mais de 1 milhão de pessoas do mundo assinaram carta por mais vacinas, licença compulsória já, entre eles famosos como o ator George Clooney, a cantora Annie Lennox e a atriz Sharon Stone, como exemplos. Alguns países já adotaram medidas legislativas para facilitar a produção das vacinas, como é o caso do Chile, da Alemanha, do Canadá, do Equador, Colômbia e Israel. Não podemos ficar alheios a essa crise sanitária que atinge a todos, pobres, negros, índios, brancos. Não importa a classe social, se é rico ou é pobre, né? Vacina para todos já. Quebra de patente, nesse momento, é uma maneira de assegurar que todos os países do mundo que tiverem condição vão poder produzir. E os que não tiverem vão receber a um custo, digamos, baixíssimo, a vacina daqueles países que puderem produzir. O Brasil pode produzir. Aqui, aqueles que estão se dispostos a produzir, dizem que podem produzir, abastecem todo o Brasil e ainda poderão atender a demanda mundial dos países mais vulneráveis. Por isso, licença compulsória das patentes já é uma questão humanitária, planetária, direitos humanos não têm fronteira. Senador Paulo Paim.